Olá, olá, olá! Olá, gente do bem! Bom dia, você que está chegando para mais um Café com a Lu. E hoje nós vamos falar de um assunto que é muito solicitado, seja aqui na loja, né? Nós temos uma loja de orgânicos já há mais de 20 anos, esse é o meu propósito de vida, é a minha missão, né? Seja nos atendimentos, né? Essa queixa é muito frequente, vocês vão entender por que, especialmente entre as mulheres, né? Então é algo que acomete um número maior de mulheres, mas também homens, tá? Vocês vão entender, especialmente, olha, você que traz como queixa principal aquele cansaço excessivo, aquele cansaço onde você não consegue muitas vezes treinar. Essa foi uma das mensagens que eu recebi. Lu, não estou conseguindo energia para o treino, o que pode estar acontecendo? Então é sobre isso que nós vamos falar. Então se você ou aquela pessoa que treina, mas não ganha massa magra, tá? Então você vai entender o que pode estar por trás dessa questão, né? Você vai conhecer qual é o principal hormônio que afeta, né, a absorção do ferro. Então hoje nós vamos falar do ferro e os hormônios, tá? Então, qual é o principal hormônio que impede a absorção do ferro? Você sabe? E por que isso acontece? Então nós vamos entender, né? Então nós vamos falar um pouquinho do ferro ligado ao sistema endócrino, né? E aí vocês vão entender o porquê, né? Hoje eu tenho aqui, olha, uma omelete com ovos orgânicos, né? Com brócolis, olha que lindo, os buquezinhos de brócolis, né? Nós estamos agora recebendo brócolis maravilhosos, brócolis orgânico, o kiwi, ora pronobis, tomate. Por quê, gente? Porque tudo tem um propósito, tem um porquê, tem um benefício e tem relação com o tema que nós vamos falar aqui um pouquinho com vocês, né? Teve uma época lá atrás, quando a gente começou com a loja, lá em 2001, uma das clientes, nossa, uma das primeiras clientes que a gente tinha na época, os filhos dela eram pequenos, hoje já são todos aí, né, já moços, porque nós temos a loja há mais de 20 anos, há 23 anos, né, nós começamos em 2001, então 23 anos, e ela sempre falava, né, quando ela falava para os filhos que ela ia até a loja, ela falava assim: ah, a mãe já vai lá na lojinha dos benefícios. Por quê? Porque ela sempre chegava assim: olha, isso é bom para isso, olha, comam isso porque vai ser bom para essa questão. E aí eles falavam que a nossa loja era a loja dos benefícios e eu adorava, né, ouvir isso, porque realmente tudo tem um porquê, tudo tem um benefício, porque a natureza é assim. Tudo que Deus deixou para nós, tudo aquilo que Ele, né, criou, tem um benefício para a nossa saúde, para o nosso bem-estar, para a nossa alegria, mesmo que a gente não saiba. Então, o fato de eu ter escolhido aqui hoje brócolis, né, junto aqui com os ovos, o kiwi, né, começar o dia oferecendo esse tipo de alimentos, né, que vai realmente trazer um benefício e vocês vão entender porque é tudo de bom, não é mesmo? Então essa é a minha proposta aqui com vocês, sempre trazer algo que possa contribuir para que vocês tenham mais saúde de forma natural, até porque não tem outra forma de a gente conquistar saúde se não for de forma natural. E olha, hoje vocês viram que eu tô aqui com um cenário um pouquinho diferente, que normalmente não aparece, né? Mas hoje eu coloquei aqui. E por quê, gente? Nossa, Lu, o que é esse fogão aí, esse fogão tão antigo? Quem lembra desse fogão? Quem aí já teve, né, já vivenciou, já teve uma vivência ou lembra de alguém que tinha um fogão desses na cozinha? Então, gente, é um fogão que traz muito a lembrança da minha avó, né, da minha avó. Então ela tinha um assim, igual a esse, e boa parte do que eu sou hoje eu herdei dela, né? Essa busca, ela gostava de ter esse cuidado com a alimentação, esse cuidado com a saúde de forma natural, buscando sempre ali no quintal uma erva, um chá, um tempero,
e então eu faço questão de manter essa lembrança aqui, né, para a gente saber que sim, a nossa saúde depende do que das suas escolhas, daquilo que você está colocando aonde? No seu fogão. Então eu deixo aqui para ter essa memória, embora aqui hoje ele serve de enfeite, então ele está cheio de livros, que é algo que eu também gosto muito. Então eu tenho isso como algo para trazer essa memória, né, para mim. E a minha avó sempre trouxe isso. Então ontem ainda falei da centrífuga. Minha avó tinha centrífuga, né? Olha quantos anos já que minha avó é falecida, mas ela teve uma centrífuga e onde ela fazia suco, mas não era somente suco de frutas, era com as folhas verdes. A minha avó sempre prezou muito o consumo do verde, né? Então isso é muito importante para esse tema que nós temos hoje aqui, o consumo do verde, especialmente o verde escuro. Então, gente, por que nós vamos falar que as mulheres são as mais acometidas quando a gente pensa em ferro? Por conta da menstruação, né? Então essa perda mensal de sangue já predispõe, se for uma perda aumentada, excessiva, já predispõe a diminuição ali do ferro. E o ferro, gente, ele é importante para transportar o oxigênio, por isso que quem tem baixo ferro já sente cansaço, já não tem energia, já acorda sem energia. Por quê? Porque tá faltando ali o transportador do oxigênio, que é o ferro. Ele também, gente, a falta do ferro leva à perda da massa muscular. Olha, por isso que muitas pessoas acabam tendo déficit, né, muscular, falta de massa magra por carência de ferro, né? Então, e se essa carência for por longo período, então aquele idoso que começa a ter aquela perda de massa muscular e não é investigado a carência de ferro, isso pode ser fatal muitas vezes, porque é muito importante. Então já começar a pensar na avaliação do ferro, especialmente no idoso que começa a ficar sarcopênico, né, ter aquela perda de massa, né? O ferro, gente, é muito importante para o intestino. Então, nós vamos entender também por quê, né? O que acontece. E ele é mais importante ainda para um grupo de enzimas chamado P450, citocromo P450. Não precisa gravar os nomes. Mas por que a gente precisa? Porque é através desse grupo de enzimas que nós vamos degradar os hormônios, né? Transformar os hormônios. Então, tanto na degradação como transformar em hormônios, então a gente depende do ferro. Então, muitas vezes, por exemplo, se você está com carência, né, de hormônios sexuais, por exemplo, progesterona, testosterona, ureia, pode ser que você, corrigindo essa deficiência de ferro, você já volte a produzir os seus hormônios. Então, por isso que a gente fala, antes de repor hormônios, a gente precisa começar pelo básico, porque às vezes está faltando o tijolinho básico ali para formar o hormônio. Então, olha que importante, né? Hoje se fala muito na reposição hormonal bioidêntica. Eu tenho aqui também os biorreguladores hormonais que auxiliam, né? Mas se você não repor o básico, você não consegue, né? Então, a gente precisa da base para produzir os nossos hormônios. E também, gente, o ferro, ele é fundamental para detoxificação hepática. Então, não existe limpeza do fígado, limpeza de toxinas, se você não tiver a adequação do ferro, porque, como eu falei, é ele que vai degradar os hormônios velhos, né? Para que esses hormônios não retornem para a corrente sanguínea. Então, a deficiência de ferro, ela pode ser sim catastrófica, tô enrolando aqui, se a gente não consegue identificar, né? Então vai gerar ali uma deficiência hormonal, então a pessoa pode apresentar deficiência de testosterona, progesterona por conta do ferro, né? E o que vai acontecer? Essa cascata toda depende, gente, também muitos
outros hormônios, como esses que eu falei, o sexual depende o quê? Da cascata começa lá no colesterol. Então, olha a importância, né? Muitas vezes você começa a ter ali um desequilíbrio no colesterol quando a causa inicial está lá na deficiência de ferro, né? E uma pergunta muito comum também é se pessoas que fizeram bariátrica, se elas precisam repor ferro. Sim, normalmente sim, tá? A gente pode até falar com certeza, né? Por quê? Porque o ferro, ele é absorvido lá na borda em escova, lá no intestino. Então, as pessoas que fizeram bariátrica, elas precisam repor esse ferro, né? Especialmente, gente, aquelas pessoas que têm uma alimentação ruim. Então, se você começa o seu dia, né? Por exemplo, aqui eu tô começando com uma proteína, né? Com ovos, a gente vai entender a importância aqui da gema, né? Com relação ao ferro. Olha, a Ora Pronobis, que é rica em ferro, né? A vitamina C do kiwi. Por que a vitamina C é importante para absorver o ferro? Mas vamos dizer que é aquela pessoa que começa o dia comendo pães, massa, carboidratos, bolachinhas, biscoitos, tapioca, que só tem ali o carboidrato, gente, isso tudo vai agravar ainda mais, porque ao invés de absorver o ferro, vai começar a absorver os metais dessa alimentação, olha só. Então, por isso que a gente precisa ter esse aporte de ferro, porque senão você, além de não ter o ferro, você vai começar a absorver metais, gente. Então, é muito importante, né, pensarmos na alimentação, naquilo que você está colocando, né? E, como eu falei também, o hormônio, gente, qual que seria esse hormônio que controla a entrada do ferro? Porque isso é muito importante, tem um hormônio que controla o ferro que vai entrar ou não nas células. Esse hormônio, gente, é chamado epsidina, tá? É o hormônio que controla. Só que o que acontece? Nós vamos ter um excesso de epsidina quando nós temos sobrepeso, obesidade, e com a epsidina alta, o ferro não entra. Então, aquela pessoa que está inflamada, que está com sobrepeso, que tem esse nível mais alto de epsidina, ela já não está dando comando para a absorção do ferro, né? Então, o que aumenta especialmente a epsidina? A inflamação, a obesidade, o sobrepeso. Então, nós vamos analisar o quê? Um exame chamado ferritina, né? Então, se a ferritina está alta, não significa que você está com um estoque de ferro, significa que a epsidina está alta. Então, a ferritina é um marcador de inflamação, não é um marcador de que você está com excesso de ferro. E tem pessoas que acham que quando a ferritina está alta, ela tem que diminuir a absorção do ferro, diminuir o consumo. Muito pelo contrário, só está mostrando que você está inflamada, né? Então, nós precisamos de ações para desinflamar esse corpo, né? E aí, gente, o que acontece? Olha uma informação importante, tá? Que não é todo mundo que tem essa informação. Quando a epsidina está alta, se você ficar fazendo reposição de ferro via oral, você nem absorve, né? Então, a reposição do ferro deveria ser dia sim, dia não, porque enquanto a epsidina estiver alta, você não absorve, né? Então, por isso que eu sempre sugiro, por exemplo, que eu indico, não só, claro, se você está com uma perda excessiva, muitas vezes precisa até repor ferro na veia, tá? Nós vamos falar um pouquinho, mas se não é o caso, por exemplo, um ferro venoso, o que seria o mais indicado? Fazer uso, por exemplo, do ferro ionizado, ferro frequencial, porque esse aqui não vai entrar em conflito ainda que você tenha a epsidina alta. Então, é aquela pessoa que está inflamada, que está com sobrepeso, tem a epsidina alta, ela pode usar este ferro aqui, que ele vai ser absorvido.
Então, essa é a diferença de você fazer uma suplementação simplesmente contendo o mineral ferro ou fazer uma suplementação com o ferro ionizado, esses frequenciais que eu estou sempre trazendo aqui para vocês, que eu utilizo já há mais de 10 anos. Por quê? Porque a absorção é imediata. Você aplicou sublingual, já absorveu, né? Ou você aplicou na pele o gel, por exemplo, já absorveu, já foi direto para o órgão que está precisando do ferro. Tá? Então essa é uma estratégia importante para quem precisa repor ferro e muitas vezes não consegue. Tem pessoas que falam, eu estou repondo ferro, mas o meu ferro não aumenta. Por quê? Porque não está absorvendo. E isso vai ser mais agravado ainda um pouco mais se a pessoa tem desbiose. Então aquela pessoa, seja homem, mulher, crianças, tem deficiência de ferro, aquela criança que come muitos produtos, né, industrializados, começa o dia comendo bisnaguinha, tomando leite, iogurte, requeijão, essa criança já não absorve o ferro porque está com excesso ali de lácteos, de produtos alimentícios, então não absorve o ferro, né? Então, para essa criança também esse tipo de ferro vai ter uma absorção melhor. E aí, quer dizer, essa criança com desbiose, esse adulto com desbiose, o que é a desbiose? É essa alteração na microbiota intestinal, onde você tem um predomínio dos micro-organismos que não são bons pra gente, né? Que vai trazer ali desequilíbrios, doenças, né? Então, como que eu sei se eu tenho desbiose? Tem exames? Olha, uma forma simples de você saber se você tem desbiose é você observar. Você tem estufamento? Você sofre com estufamento, gases? Você tem desbiose. Você tem diarreia, constipação? Você tem desbiose. Você tem doença periodontal? Você tem desbiose, né? Então, são formas simples da gente analisar, né? Então, gente, prazer vocês também aqui, olha, a Aparecida, vocês que estão aqui, prazer estar com vocês. Olha, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês coloquem aí que a gente eu vou olhando aqui, tá? Se eu não conseguir falar nesse momento, a hora que a gente finalizar aqui, eu já respondo para vocês, tá? Tá bom o áudio, gente? Então, gente, olha, outro indício, né, de que você tem deficiência de ferro, se você sofre com síndrome fúngica, então tem candidíase de repetição, já teve o diagnóstico de síndrome fúngica, você tem desbiose, você com certeza está com deficiência de ferro, porque o fungo, ele absorve tudo de bom que a gente ingere, então vai absorver o ferro também, né? Então, olha como uma coisa está ligada à outra, né? Então, nesse caso, gente, quando o ferro está muito baixo, aí sim, precisa repor na forma de noripurum, né? Tem que ter ali uma prescrição para fazer essa reposição, né? E tem pessoas que têm a deficiência de ferro porque estão com predominância estrogênica. O que é isso? Também é um desequilíbrio nos hormônios, onde você tem uma predominância dos hormônios estrogênio, por exemplo, e isso pode ser tanto em homens como em mulheres, né? Isso devido a essa alimentação moderna, essa alimentação industrializada, né? Excesso de plásticos, excesso de substâncias que você aplica na pele, no cabelo. Então tudo isso leva a essa alteração hormonal, a predominância estrogênica. E aí, gente, eu já vou responder aqui. E aí, nesse momento, gente, quando a mulher está com predominância estrogênica, às vezes repor um pouco de progesterona já traz esse equilíbrio. Então aí ou você precisa de um médico para prescrever, por exemplo, né, um hormônio bioidêntico, né, que seria o mais indicado, mas nós podemos também fazer uso, por exemplo, de um biorregulador hormonal. Esse daqui, gente, eu utilizo já há 10 anos. E aqui eu tenho a informação dos hormônios,
a nutrição para produzir os hormônios sexuais. Então, olha que maravilha. Para que você não tenha os sintomas, ou você que já está com algum sintoma, né, na menopausa, que a gente também não deveria ter sintomas, deveria passarmos pela menopausa sem sintomas, isso aqui, esse biorregulador vai auxiliar, né, na produção da progesterona, de todos os hormônios, sem oferecer nenhum risco, sem competir com nada. Então, ainda que você já faça algum tipo de reposição e não está ainda bem, você pode incluir esse biorregulador, né? E ele vai trazer esse aporte de progesterona, né? Às vezes ele já consegue modular, né? Tirar a pessoa, a mulher que está lá na predominância estrogênica, já traz para o equilíbrio, né? Então, ou outra estratégia, por que eu coloquei aqui o brócolis, gente? Porque o brócolis, ele é rico em diindolmetano, que são substâncias, né, que vão atuar especificamente lá nas enzimas do fígado. Lembra que eu falei no início que nós precisamos daquele conjunto de enzimas, o citocromo P450, para fazer a metabolização das toxinas, degradar hormônios velhos? Nós temos no brócolis. Então, olha que maravilha. Se eu prescrever um DIN para você, você vai ter que pagar muito caro por isso, tá? Então, eu prefiro começar investindo no alimento e aí, se necessário, a gente vai pro suplemento. Embora a grande maioria está comendo um brócolis pobre, um brócolis que já não tem mais os nutrientes. Aqui eu tenho um brócolis orgânico, aqui eu tenho a garantia de que realmente ele tem o indol 3-carbinol, o diindolmetano. Mas se você come um brócolis de um solo pobre, rico em defensivos agrícolas, até porque a gente nem tem brócolis o ano inteiro, mas no convencional você encontra brócolis o ano inteiro. Como que foi produzido esse brócolis? Né? Então, às vezes é aquele alimento que ele só tem beleza por fora, mas se você for analisar, ele não tem os nutrientes. Então, por isso que a grande maioria das pessoas estão com carências e aí terão que suplementar. Né? Então, não tem outra forma. Mas aqui, olha, nós temos essa substância importante para o fígado, para metabolizar os hormônios, né? E uma outra forma também de você fazer esse suporte para o fígado, para metabolizar, para absorver melhor o ferro, é fazendo a limpeza hepática, né? Então aqui tem a Marta, que é uma cuidadora de vidas, né? Nós temos aí mais de 5.000 cuidadoras de vidas que trazem essa possibilidade de você fazer o protocolo e melhorar a função hepática, melhorando a absorção não só do ferro, mas de todos os nutrientes. Tem muitas pessoas que tinham histórico de anemia ali de longa data e depois que começaram a praticar a limpeza hepática, normalizaram, né? Então, gente, tem alguém aqui que perguntou, ó, e quem está com a ferritina alta? Então, eu acho que eu comentei lá no início, eu já falei, né, sobre a ferritina alta. A ferritina alta, ela é um marcador de inflamação, não é um marcador de ferro alto. Só está indicando que o corpo está inflamado. Então aí nós precisamos entender, essa inflamação vem do intestino, né? Está passando por um processo crônico, um adoecimento crônico, então a ferritina vai estar alta. Assim como a ferritina vai estar alta, o PCR, que é um outro marcador de inflamação, também provavelmente estará alto. Então nós precisamos diminuir a inflamação. E aí normalmente a ferritina já baixa, tá? Então, gente, aquela pessoa que treina e não ganha massa muscular, que foi uma queixa que eu recebi aqui, né? Acho que foi no direct, eu não sei se foi aqui na loja, isso. Ela falou, Lu, eu treino e não ganho massa magra, né? Por quê? Provavelmente ela está com ferro baixo, né? Por quê? Porque a mioglobina, que é a proteína do músculo, ela só vai aumentar se a gente tiver ferro suficiente.
né? Então a gente precisa. Então pessoas que estão com a ferritina muito alta estão inflamadas, mas as pessoas que estão com a ferritina muito baixa, abaixo de 15, por exemplo, tem carência de ferro. Aí sim nós vamos pensar em repor ferro, quando a ferritina está muito baixa, né? Abaixo de 30 já não é bom, tá? Abaixo de 15 já tem que repor na veia, tá? Então o ideal é que a ferritina esteja ali acima de 70 pelo menos, né? Seria o ideal. Por quê? Aí a pessoa vai apresentar esse cansaço muscular. Por quê? Porque não tem ferro suficiente para chegar lá no músculo, né? E como eu falei, tudo aqui tem um porquê, né? Qual a vitamina importante que a gente precisa para ter uma melhor absorção do ferro, para ter um metabolismo do ferro melhor? É a vitamina C. Então, gente, sempre associar, quando você estiver comendo um alimento que tem ferro, sempre pensa em ter um alimento que tem uma fonte de vitamina C. E aí nós podemos pensar num limão, por exemplo, aí uma fruta goiaba, que eu tenho kiwi, o tomate, né? Tudo aqui nós temos uma fonte boa de vitamina C. Aqui, a Ana, já ouvi dizer que quem tem disbiose não pode repor. Isso, eu até vou falar aqui exatamente, porque se tem disbiose, você não vai absorver esse ferro. É isso mesmo. Por isso que eu gosto de ter como estratégia este ferro aqui, porque este aqui não vai passar pelo intestino. Então, este ferro você vai absorver. Por isso que muitas pessoas ficam repondo ferro e não absorve, quando utiliza um ferro como esse ionizado, né? A absorção dele independe do intestino. Pois é, o Aparecido, uma das minhas preocupações é estar com o corpo inflamado. Comecei a limpeza hepática, lá o Aparecido ele esteve aqui, passou em consulta e agora, olha, já está aí no segundo dia da limpeza, terceiro dia, verdade. Você começou domingo, então já está no terceiro dia da limpeza hepática. Então, gente, certamente ele já começou um processo para desinflamar, já associou também os frequenciais, então tudo isso vai contribuir para ele o que? Reduzir a ferritina dele que está alta, né? Diminuir a inflamação. Ele já trouxe também o entendimento do porquê daquela situação, a queixa principal dele, ele já entendeu a questão emocional, que isso é muito importante. Então a gente vai trabalhando com o todo, né? Não é somente com a alimentação, né? Mas trazer essa consciência da importância de nós entendermos as questões ligadas ao nosso emocional, suplementação quando necessário, mudança na alimentação. Então é isso aí, que bacana. Você vai ver, você vai ficar bem feliz com o resultado, viu? Então, gente, o que causa a deficiência de ferro, gente? Por exemplo, se você está com deficiência de ferro, você vai ter baixa imunidade, você vai estar mais suscetível às viroses, então vai ser aquela pessoa que vai pegar dengue com mais facilidade, né? Vai reduzir o linfócito. Então, veja a importância do ferro para você ter a sua imunidade, né, modulada. Aqui, ó, a Ana, eu tenho acne, melasma e não consigo ganhar massa muscular. O que seria bom para meu caso? Então, Ana, precisaria entender melhor da onde vem esse processo seu. Por exemplo, a acne, melasma, a gente sempre vai pensar em intestino, em predominância estrogênica. Então, se você está com predominância estrogênica, se está faltando ferro, tá? Se você usa filtro solar, então melasma também, para quem usa filtro solar diariamente, a todo momento, isso vai predispor. Se você usa anticoncepcional, já vai predispor a acne, melasma. Na verdade, a acne é ao contrário, né? O ginecologista, o médico prescreve anticoncepcional para tratar acne, o que é um absurdo, né? Porque você está trazendo todo um descontrole ali hormonal
para tratar e não está tratando a causa da acne, né? Eu acredito que você possa estar com predominância estrogênica, tá? Luciana, você é uma pessoa e uma profissional maravilhosa. Gratidão por ter encontrado você. Obrigada, viu? Agradeço. É como eu falei, a gente conversou bastante aqui. É uma missão, né? Então todos nós temos algo que nós nos comprometemos conosco mesmo, não é com ninguém que eu iria fazer. Então a gente tá só mesmo seguindo o fluxo daquilo que a gente veio para fazer. Assim como você também. Aí, olha, aqui a Ana, não uso mais filtro solar, a alimentação é boa, não uso anticoncepcional. Excelente. Então, quer dizer, já tem algo aí que a gente já pode descartar, né? Mas aí precisamos avaliar essa questão. Às vezes a alimentação é boa, mas se é uma alimentação de um solo pobre, às vezes está com carência nutricional. Então pode ser uma questão emocional. Eu sempre investigo questões ligadas ao emocional. Então a acne, esse processo melasma tem um significado emocional, tá? Então pode ser que tenha algo aí que você precisa olhar e entender, trazer para consciência para poder reverter essa questão. Esse regulador hormonal é bom para o meu caso? Sim. Ele vai começar a trazer a informação da produção dos hormônios de forma natural e saudável, né? O hormônio correto ali. Porém, a gente tem que sempre olhar para o todo. Então, como eu falei, ver se não tem uma questão emocional envolvida, o que mais que pode ter ligação. Eu não sei se você faz uso de algum medicamento, você toma algum medicamento de uso contínuo, pode ser também, tá? Então tudo isso a gente precisa, é um trabalho de investigação mesmo, sabe? A gente vai pontuando aqui e ali até que a gente chega na causa. Tem que investigar há quanto tempo você tem, eu não sei quantos anos você tem, quando começou, quando tudo começou, isso é muito importante. Então, gente, a gente já falou que a vitamina C melhora a absorção. Então, um ferro melhor absorvido é o ferro de origem animal. Então, o ferro da carne, ele tem uma absorção melhor, da gema do ovo. Por isso que eu trouxe aqui hoje essa omelete com ovo, né, onde a gente tem a gema aqui, que a gente tem o ferro. E o ferro vegetal também, para aquela pessoa que é vegetariana, se ela tiver uma alimentação equilibrada, ela vai ter ali o ferro dela na dosagem, dentro daquilo que ela precisa. Então, favorecendo o que? Especialmente os verdes escuros. Então, aqui tem agrião, a rúcula, couve, né? Brócolis, por isso eu tenho brócolis aqui, ora pronobis, a quinoa, beterraba. Então, tem outras formas da gente absorver o ferro, tá? Mas a gente nunca deve utilizar junto com uma fonte de cálcio, com fonte de laticínio. Então, aquela pessoa que come tudo com queijo, né, ou iogurte, ou toma leite, enfim, ela vai ter a absorção dela, né, do ferro já mais prejudicada. E uma outra coisa que diminui a absorção do ferro é aquela pessoa que toma muito café. Então, a pessoa que toma muito café também, ou chás escuros, chá preto, já vai ter uma absorção mais dificultada do ferro. Não uso medicação, olha lá. Então, Ana, e quando tudo começou? Então, gente, olha, já tem um trabalho agora, não sei se foi você que perguntou, Ana, sobre a desbiose. Então, tem trabalho já demonstrando que quando a pessoa tem esse desequilíbrio, né, das bactérias no intestino, já está com desbiose, olha, você colocar ferro, prescrever ferro, ou a pessoa suplementar com ferro vai piorar o quadro. Então não é. Então primeiro a gente tem que tratar a desbiose, desinflamar, ou como eu disse, utilizar um ferro ionizado, que aí sim você vai ter absorção, porque senão você vai piorar o quadro. Então é isso mesmo. E aí, gente, uma das formas da gente melhorar a absorção do ferro naturalmente,
que eu gosto muito e utilizo já há muitos anos é fazer uso o quê? Da geleia real, gente. A geleia real, ela é produzida pela abelha, né? Não é geleia, não é doce. Às vezes tem pessoas que falam, eu não como geleia. Não, gente, é um suplemento que você utiliza 1 grama por dia, onde ali a gente tem 18% de proteínas, tem todos os aminoácidos essenciais e vai ter ali o ferro também. Então é de uma forma já sinérgica, tudo que a natureza produz já está em sinergia, pronta para o nosso corpo absorver. Pode ver, não existe na natureza, gente, nada que tenha um nutriente só. Você já viu uma fruta que só tem um nutriente? Ou um vegetal? Não, gente, tudo vem num pacote, do jeito que o nosso corpo reconhece. Aí o homem pega e isola tudo e começa a suplementar tudo isolado. Não vai funcionar. O nosso corpo não reconhece, ele reconhece quando está no pacote completo, do jeito que a natureza produziu. Ó, tenho 44 anos, o melasma já tem 15 anos e acabe desde a adolescência, acho que alguma coisinha escreveu errado aí, né? O melasma já tem 15 anos, então pode ser, Ana, que a sua questão tenha ligação com algum fato do emocional seu. Mas aí não daria para a gente falar aqui agora, né, nesse momento, mas vale a pena você investigar, tá? Quando a gente descarta todas as possibilidades de alimentação, de nutrientes, de intestino, né, tudo isso que eu já falei um pouquinho aqui com você, descartou, isso está ok, a gente certamente vai pensar em algo emocional e tudo tem um porquê, tá? Isso a nova medicina germânica explica. O porquê a pessoa desenvolve um melasma, uma acne e não, por exemplo, uma diverticulite, uma psoríase. Por quê? Porque tem um sentido do porquê ela desenvolveu aquilo no rosto, tá? Tudo tem uma explicação. Aqui, a Marta lá, não fico sem a geleia real, uso há mais de 10 anos. Ah lá, olha gente, há mais de 10 anos, olha que maravilha. Eu também uso a geleia real já há mais de 20 anos, eu não abro mão porque ela dá energia, ela dá disposição, ela melhora o sono, então ela é maravilhosa, gente, maravilhosa. De uma forma que o nosso corpo reconhece, mas tem que ser uma geleia real pura, tem que ser uma geleia real de qualidade. Então, às vezes eu nem falo muito porque não é em todo lugar que você vai encontrar uma geleia real de qualidade. Aí você vai tomar e vai falar, não mudou nada, é porque já tem o horário certo para retirar a geleia real, tem tudo, sabe? Tudo tem qualidade, né? Então, gente, oi Sil, Rita, tudo bom? Ah, Rita, quanto tempo? Então, gente, é isso. Aí, olha, na geleia real, gente, a gente também tem hormônios, tá? Tem progesterona, tem tudo em doses pequenas, tá? Mas tem ali progesterona, testosterona, estradiol, estimula a produção de colágeno. Então, quer dizer, você ganha ali um pacote completo, né? Então, eu acho que era isso hoje que eu queria trazer um pouquinho para vocês, falar da importância do ferro e que vocês saiam daqui, assim, com algo, assim, bem formado. Por exemplo, eu preciso realmente trazer para a consciência. Por quê? Porque quando a gente entende o porquê das coisas, fica mais fácil. Ah, então quer dizer que se eu estiver inflamado, com sobrepeso, eu não absorvo ferro? Sim. Ah, quer dizer que se eu estiver com o intestino comprometido, eu também vou ter dificuldade de absorver ferro? Sim. Ah, se eu estiver comendo um alimento pobre, vai faltar ferro? Sim. Então é isso, gente, saber que a gente pode mudar, que a gente pode reverter e que é possível ter saúde de forma natural, tá? Que é o que eu faço já há 39 anos, então é possível, tá? Então, gente, acho que era isso hoje. Adorei estar aqui com vocês. Acho que eu respondi, né? Tudo que vocês foram colocando. Se ficou alguma questão, vocês podem deixar aí. Depois eu terei o maior prazer em responder. Tá bom, gente?
Adorei, até breve. Daqui a pouco é terça-feira de novo e eu estarei aqui, se Deus quiser. Beijo, gente. Até. Um excelente dia. Beijo, a Kaka aqui. Luciana, muito obrigado por disponibilizar seu tempo para conosco. Deus a mantenha iluminada hoje e sempre. É o que desejo para você e para todos vocês e para quem vai acessar esse conteúdo depois, tá bom? Beijo, gente. Até.